Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Perguntamos ontem no Maracanã ao Bruno Spindel sobre a possibilidade do Flamengo contratar Michael, atacante do Al Hilal e que se destaca no Campeonato Árabe como o melhor jogador nesse momento da equipe saudita. Flamengo tem interesse na contratação de Thiago Alcântara. Nós vamos falar também sobre Reinier. O presidente do Flamengo tem interesse em repatriar o jogador formado aqui no Ninho do Urubu e que vai retornar agora à equipe merengue, ao Real Madrid. Será que tem vaga para o Reinier no meio-campo do Flamengo? A gente tem ali alguns jogadores que, como por exemplo o De Arrascaeta, que atravessa um mau momento, jogadores de pouca intensidade no meio-campo, tirando o Dela Cruz. Gerson vem jogando até muito bem. O Flamengo precisa de peças de reposição naquela posição. Tentamos contato agora há pouco com pessoas da família do Reinier que não quiseram confirmar absolutamente nada. Nesse momento, diz que a situação do jogador está entregue ao empresário. Nesse momento que vai reunir-se com a diretoria do Real Madrid para saber qual será o futuro do jogador. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria fazer um pedido. Dá uma moral, galera. Mete o dedo no like, mas mete o dedo com vontade e com força. Sextou, entre aspas, né? Para muitos hoje é sexta-feira. É, galera. E o Fabrício Bruno não sai mais do Flamengo? Vai permanecer? Quem estava ontem lá na Zona Mista como eu e filmamos o Gabigol deu a notícia lá em primeira mão, falou que o Fabrício Bruno fica no Flamengo e disse que a apuração, quem apurou? Eu mesmo apurei, disse o Gabigol, também passando por lá, a gente que estendeu o microfone e ele falou exatamente isso na hora, não quis parar para falar com a imprensa, mas falou exatamente isso. Então dá uma moral, mete o dedo no like, vamos bater 1000 likes nesse vídeo porque ajuda demais o canal a crescer. E você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Agora todo mundo fala do Michael, né? Mas aonde foi o primeiro a falar? Então brota aqui pro Família da Nação. Vai começar um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Galera, Flamengo divulgou hoje que o jogador Ayrton Lucas fez exames de imagens e ficou constatado uma lesão muscular na posterior da coxa esquerda. O Flamengo não estipulou prazo, mas o jogador deve ficar pelo menos 20 dias afastado, né, de qualquer tipo de atividade com bola. Foi o que a gente apurou. Lesão muscular. E aí, Matias Vinha é o novo titular. E aí eu vou te dizer uma coisa, cara. O Ayrton Lucas não vinha jogando mal, não. Mas o Matias Vinha, ele encaixa melhor com o modelo de jogo do técnico Tite. Na minha opinião, o Matias Vinha, ele entra para não sair mais. Aquela jogada do Vinha ontem, no gol do Pedro, em que ele vem por dentro, que é característica dele, né? Ele sabe jogar muito bem por fora, mas também por dentro, criando uma jogada de ataque, metendo a bola no Pedro e o Pedro saindo cara a cara com o goleiro e botando a bola para dentro. É um diferencial que o Tite gosta muito e é uma característica do jogador. Para mim, o Vinha entra e não sairá mais da equipe titular do Flamengo. Você concorda comigo? Acha que o Ayrton Lucas, quando voltar, retomará a posição normalmente? Aquilo que a gente vem dizendo para vocês há mais ou menos 2 meses ou 3, na verdade desde o início do ano, né? A chance do Ayrton Lucas deixar o Flamengo no meio do ano, nessa janela agora do meio da temporada, é muito grande. Propostas pelo jogador irão surgir. Existe um desejo do empresário do jogador levar o atleta para a Europa novamente. Então, que o Matias Vinha, que acabou de chegar, possa performar muito bem e sendo o novo titular daquela lateral esquerda. Existe uma preocupação também com o Nicolás Dela Cruz. Dela Cruz saiu e pediu substituição por conta de uma pancada no tornozelo.
No entanto, apuramos e foi só uma pancada, não há torção, o jogador nem foi submetido a nenhum tipo de exame de imagem nesse momento e não é problema para o Flamengo para a sequência da temporada. É claro que o jogo contra o Vasco, o Flamengo vai avaliar muito bem alguns jogadores, o cansaço de alguns jogadores e tudo, e tem aquela história do Tite rodar o elenco. É um absurdo se poupar o Dela Cruz. Dela Cruz é o motor, é a engrenagem desse meio campo do Flamengo e não pode ficar de fora. Condições de jogo ele terá normalmente. O Flamengo ontem venceu por 3-0 e eu vou dizer para vocês uma coisa aqui que talvez não seja nem popular. Talvez muitos nem gostem do que eu vou dizer aqui. Para mim o Flamengo nem fez uma grande partida assim. Você pega o placar de 3-0, aparentemente foi um atropelo do Flamengo, passou por cima, o Flamengo voltou a fazer grandes atuações e tal. Gente, o Flamengo fez uma partida razoável para boa, de razoável para boa. Se a gente pegar os 3 gols, um gol os caras entregaram. Claro que tem um mérito do Pedro estar bem colocado e botar para dentro, mas um gol de pelada, né? Entregaram. O outro eles fizeram pra gente. Gol contra. E o terceiro sim, uma jogada de construção muito bem executada pelos 2 jogadores, pelo Matias Vinha e pelo Pedro, e um golaço realmente, que não há o que discutir. Mas agora o Flamengo criou pouco, na minha opinião. O Flamengo tem nesse momento jogadores de ponta, jogadores importantíssimos no elenco que não jogam bem. O Arrascaeta está completamente fora de sintonia. O Arrascaeta parece outro jogador. Impressionante como cai de produção. Caiu de produção. O Arrascaeta hoje, além dele não conseguir dar a intensidade que uma equipe precisa, ele erra tudo quando a bola chega nele, coisa que não é comum. Ele tá mal física e tecnicamente. Isso é uma coisa que preocupa demais. A lateral direita do Flamengo com o Varela, ela é realmente um ponto deficiente da equipe. O Varela é muito fraco, sabe? Então, assim, jogadores importantes e que não performam bem. Você vê o Alan fez uma boa partida, mas o Alan, quando ele chega como elemento surpresa para poder criar alguma jogada de gol, até mesmo finalizar de fora da área, tu sabe que não vai acontecer nada. Tem um pé de almofada, não sabe bater, ele bate e parece que a bola amortece, não tem força. Então, assim, são algumas situações que o Flamengo precisa resolver. Vale destacar que na partida de ontem, para mim, além do Pedro, que jogou muito bem, uma partida espetacular do Davi Luiz. Eu pude dar os parabéns na zona mista para o Davi Luiz pela grande atuação. Em alguns momentos até chegando como elemento surpresa de trás, como foi no segundo gol do Flamengo, onde ele viu o espaço, um espaço que o lateral direito do Flamengo vê e não consegue atacar esse espaço, que é o Varela. Quando ataca, não consegue executar o cruzamento de maneira efetiva. E o Davi Luiz, ele fez essa função, apareceu, carregou, atacou o espaço, conduzindo a bola, criou uma oportunidade, desmontou a defesa adversária e acabou saindo o gol do Flamengo. Então, e além de tudo, extremamente seguro na parte defensiva e olha, com velocidade, hein? Davi Luiz se reencontrando na zaga do Flamengo e dizendo, tô chegando para ser titular, para tentar uma vaga de titular. Agora, por outro lado, o jogador que já estava negociado do Mengão pode não sair mais. Fabrício Bruno ainda não acertou salários com o West Ham. Empresários do jogador se reunirão hoje com representantes do West Ham que estão no Rio de Janeiro para poder fechar, sacramentar a negociação que da parte do Flamengo tá fechada. Aliás, o Flamengo esfrega as mãos, tá doido para vender. O Flamengo adora vender, né? Adora vender. Esses mesmos representantes estiveram lá no Palmeiras, tentaram contratar um jogador do Palmeiras, o Palmeiras disse não. O Flamengo não, adora vender e vai vender o Fabrício Bruno, mas o jogador ainda não acertou a questão salarial, tá? Galera, uma outra informação, e aí as informações mais importantes desse vídeo, jornalista renomado no futebol internacional espanhol destacou hoje que o Flamengo já fez uma oferta oficial
para o Thiago Alcântara, que pode, inclusive, o Flamengo teria oferecido até a camisa 10 para ele poder jogar a Libertadores pelo Flamengo, realizar o seu sonho, jogar a Libertadores esse segundo semestre. Estavam apenas aguardando ver se o Flamengo se classificava, né, para a fase de mata-mata da Libertadores, e Thiago Alcântara ser ele a grande contratação do Flamengo, garante o jornalista espanhol. O jogador só recebeu a oferta do Granada até então e do Flamengo, quer dizer, Flamengo e Granada, eu não tenho a menor dúvida que o jogador iria optar pelo Flamengo, um clube que ele tem o sonho de jogar competições grandes, jogar no Brasil, coisa que ele não jogou ainda. Enfim, você acha que o Thiago Alcântara seria uma boa contratação, mesmo com histórico de lesões e tal? Eu acho que, cara, vale a pena arriscar. Por quê? Porque o Flamengo não tem nada a perder, o jogador poderia vir de graça para o clube. Enfim, falamos sobre o Renier no início do vídeo, onde o presidente do Flamengo tem muito desejo de repatriar o atleta. Vocês lembram que quando o Bruno Spindel e o Marcos Braz estiveram na Europa, na Espanha mais especificamente, na ocasião era até para contratar um volante, eles se reuniram com dirigentes do Real Madrid para poder sondar a possibilidade de um empréstimo do Renier e que esse assunto viria à tona no meio do ano. Lembram disso? A gente falou sobre isso para vocês no início do ano, quando os dirigentes estavam na Europa. Bom, o Renier esteve no Maracanã ontem, falou sobre esse assunto na reportagem feita pelo meu amigo Gabriel Orfão e falou que isso depende do presidente. Se o presidente quiser, ele estaria disposto, que seria um sonho jogar no Flamengo novamente e tal, mas que ele é jogador hoje do Real Madrid e que os empresários iriam resolver essa questão. Bom, a gente tentou contato hoje e fez contato com familiares do Renier que cuidam da carreira, inclusive do jogador, Mauro, que é o seu pai, e que ele disse que essa situação primeiro tem que se resolver com o Real Madrid. O Real Madrid vai definir o que vai acontecer com o Renier nesse momento, e aí, a partir de então, saber se o jogador vai ser reemprestado e definir o futuro. Lembrando que o empresário do Renier é um empresário que tem uma entrada muito grande com o Flamengo, que é o Juliano Bertolucci, e após reunir-se com o Real Madrid, é que pode acontecer qualquer coisa. Ele seria reemprestado, ficar no Real Madrid, poder voltar ao Brasil, enfim. Renier tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2026, quer dizer, o jogador já está chegando mais para perto do final, ele assinou um contrato de 5 anos, né, e ainda não jogou no Real Madrid, do que quando chegou, né, já tem 3 anos na Europa e ainda não jogou pelo Real Madrid. Enfim, eu gostaria de ver o menino no Flamengo novamente, não sei o que vocês acham. Sobre Michael, ontem perguntamos ao Bruno Spindel. Primeiro a gente perguntou lá em cima, onde ele estava próximo do camarote, na porta para entrar para o camarote dele, que fica exatamente na tribuna de imprensa, e ele disse para nós o seguinte: não podemos falar de Michael nesse momento. Por quê? Porque o jogador tem uma decisão contra o seu principal rival. Então não é momento de falarmos de Michael agora, somente depois que ele jogar essa final, que o Al Hilal na sexta-feira, próxima sexta-feira, depois de amanhã, vai enfrentar o Al Nassr pela final da Copa do Rei Saudita, né, do campeonato, como se fosse a Copa do Brasil aqui. E um jogo cercado de expectativa, porque o Jorge Jesus acabou de renovar contrato, o Al Hilal prometendo um caminhão de dinheiro para reforçar a equipe, e o Bruno Spindel disse, meio que despistou, mas na verdade a maneira como ele falou, ele deixa muito claro que o Flamengo está muito forte na parada. Depois, quando descemos e o Bruno Spindel passou ali na zona mista, a gente tentou gravar, porque isso ele falou em off, né? Bruno Spindel, e aí? Eu tenho a gravação, né? A gente soltou lá no nosso TikTok, no Instagram, e eu gritei: Bruno Spindel, e aí? Michael vem pro Flamengo? E aí ele deu uma risadinha, tipo assim, pô, já te falei que não vou falar sobre isso nesse momento. Enfim, acho que o Flamengo tá num processo avançado para a contratação do Michael, e tomara que tudo dê certo e o robozinho volte ao Flamengo. É desejo do presidente também, Rodolfo Landim, que quer que o Michael retorne. E aí, você acha que essas 3 contratações, 2, né, a princípio, Thiago Alcântara e Michael, serão boas contratações para o Flamengo? E o Renier, você gostaria de vê-lo novamente com a camisa rubro-negra? Seria uma boa? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras. Tchau, tchau.